E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria gravar esse pequeno vídeo fazendo uma reflexão a respeito da criatividade. Eu tenho escrito um livro agora relacionado com o tema do trabalho e o lugar que ele deve ocupar na vida do ser humano. E ali eu vou abordar um pouco sobre a criatividade. Quando nós pensamos na criatividade ou na invenção, no caso dos inventores, nós ainda temos um pensamento de que pessoas que se dedicam a essa área, elas são um pouco sonhadoras, né? E que elas não têm os pés no chão. Alguns, quando pensam em invenção, em criatividade, podem se lembrar daquela famosa ilustração, aquela foto de Einstein com o cabelo bagunçado, com a língua para fora. A imagem como se fosse de um louco, como se a criatividade estivesse ligada à loucura. Ou até mesmo nesses dias de hoje, infelizmente, a criatividade ela tem sido ligada a pessoas que têm uma vida desregrada, indisciplinada. São inúmeros os relatos de pintores, de artistas que criam músicas e tudo mais, que alegam terem recebido inspiração para alguma canção, alguma poesia, algum tipo de arte, quando estavam sob o efeito de drogas ou álcool, e aí tiveram uma inspiração, um insight, alguma coisa nesse sentido. E essa não é a verdade sobre a criatividade, porque se você for olhar a história desses grandes criadores, inventores, como Thomas Edison, Einstein, entre outros, você vai perceber que a vida deles era marcada pela diligência e por muito trabalho. Tem aquela frase de Henry Ford que diz que o sucesso é 99% de trabalho e 1% de inspiração. Então, essas pessoas, os criadores, eles são extremamente diligentes, mas nós vivemos num tempo em que as pessoas elas desvalorizam a criação ou não entendem muito bem como funciona o processo elementar dela. E uma frase de Chesterton, né, que é um filósofo cristão do século passado, diz muito bem como deve ser a nossa posição com relação a isso. Ele diz que nós não devemos ser como as topeiras, que nos afundamos na terra, né, e criamos ali a nossa casa, e nem como os balões a gás que sobem ao céu e não voltam mais. Mas nós devemos ser como uma árvore, que as nossas raízes se aprofundam na terra, enquanto que os nossos galhos e as nossas folhas, né, chegam quase ao topo do céu, nas maiores árvores. Então, o verdadeiro criador, ele tem os seus pés fincados na realidade, mas ele está sempre pensando em algo maior. Thomas Edison disse que ele teve que tentar por mais de 1000 vezes até que ele conseguisse a invenção da luz elétrica. Nós estamos falando então de muito trabalho, né? Então nós não devemos desprezar, mas devemos também procurar isso, porque a criatividade ela é fruto de você olhar para algo, para um objeto, e procurar olhar ele por várias perspectivas, por vários ângulos, para que você possa, inclusive, conseguir usar algo, não é, que é usado de uma forma, de outras maneiras, que tragam benefícios em outras áreas. Então, eu gostaria de deixar essa pequena contribuição para que os criadores, os criativos, fossem incentivados. Nós vivemos num país que não se incentiva as pesquisas na academia, que não se incentiva os escritores, não se incentiva os poetas, porque as pessoas olham para isso e consideram isso como uma coisa que não é um trabalho, mas é um trabalho, né? Fazer essas coisas é um trabalho, e muitas evoluções que nós vivemos hoje no mundo são fruto de pessoas então que dedicaram a sua vida a criações, ao desenvolvimento de novas coisas. Então, eu gostaria muito que você entendesse isso. As escrituras, elas dizem, Salomão disse em Provérbios 13, no verso 4, que o sonhador, ele muito sonha e nada alcança, mas que o diligente, ele vai comer e se satisfazer. Então, a criatividade ou os criadores, eles não são aqueles que só vivem sonhando. Eles estão sempre trabalhando em prol daquilo, eles estão sempre suando para desenvolver
algo. Então, nós precisamos olhar para a criatividade como sendo um processo que tem a junção de muito esforço, muita dedicação e também da inspiração em olhar para coisas e ideias por perspectivas diferentes. E dessa forma, então, as pessoas podem ser ajudadas, os criadores podem ser mais incentivados e aqueles que estão de fora, eles podem incentivar e os criadores também começarem a ter os pés mais no chão, porque a criatividade, então, ela está nesse processo entre nós termos os nossos pés na realidade e a nossa mente nessa busca por algo que ainda não se viu, de certa forma. Então, eu queria deixar essa breve reflexão. Deus abençoe.